E aí, vidas, tá muito, muito calor na minha terra, no meu país, Laranjal Paulista, que é a cidade onde eu moro por enquanto, que logo eu vou me mudar. Eu sou Giovana, eu moro em Letras, caso você não saiba. E o vídeo de hoje, já que tá muito calor, eu falei assim, não consigo gravar de uma forma que não seja descontraída. Eu resolvi gravar e eu falei assim, do que eu vou falar hoje, né? Qual que vai ser o tema do vídeo de hoje? Eu tô numa correria imensa por conta da faculdade, por conta da mudança, por conta do meu trabalho, enfim, são N coisas, né? Porque eu adoro pegar um monte de coisa pra fazer e daí eu fico sobrecarregada. E eu tô no fim do semestre da faculdade, então, que nem agora, eu tava fazendo uma prova. Eu fiquei 1h30 tentando fazer essa prova, mas deu tudo certo. Espero que eu tenha ido bem, valia 7 pontos. Espero que eu tenha tirado pelo menos um 6, né? Pelo menos. Mas enfim, hoje eu vou falar aqui sobre Trono de Vidro, Reino de Cinzas. Então, se você não leu os livros dessa série, ou se você não liga... Se você assim, ó, se você liga pra spoiler, não veja esse vídeo. Se você não liga, se você já leu, vamos ver esse vídeo aqui que eu vou falar muito sobre esse livro aqui e sobre os outros livros da saga que estão ali, ó. E eu terminei hoje, gente. Eu tinha feito meta de leitura pra terminar no último dia de fevereiro, tá? Só que eu terminei antes, porque no começo a leitura tava um saco, né? Vou ser bem sincera, demorou umas 200 páginas pra leitura ficar boa. Só que depois que a leitura começou a fluir, ficou incrível o livro. E esse livro aqui, ele tem 938 páginas. 938 páginas. Então, é um livro muito denso. É um livro que me despertou muitas emoções, que me deixou muito impactada e que foi uma finalização de saga incrível. É um 8º livro de uma saga. No caso da saga principal é o 6º e a gente tem outros 2 spin-offs que se passam antes desse livro. Então, eles são muito importantes. Na verdade, você tem que ler aqueles. Eles não são secundários. Eles não deviam ser secundários pra saga, porque pra mim eles são tão importantes quanto, tá? Que é a Lâmina da Assassina e Torre do Alvorecer. No caso, então, Reino de Cinzas é o 6º livro pra quem tá sendo contextualizado agora. E, gente, que fantasia incrível, absurdamente boa. Só que algumas coisas nesse livro aqui, eles me incomodaram. Então, esse livro aqui não vai ser uma resenha. Eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência com a leitura, a minha experiência com o livro. E daí vai ser, tipo assim, aquela resenha básica e tal. Eu vou começar agora, sem spoiler, pra você que ficou assistindo até agora. E eu vou te contar como que é a história, mais ou menos, de Trono de Vidro no geral, não desse livro aqui específico. E daí você vê se é interessante pra você continuar assistindo, se você não liga pra spoiler, ou parar de assistir. Então, vamos lá. Bom, a saga Trono de Vidro vai contar pra gente a história da Celaena, tá? Ela pode aparecer como Selena, enfim. Você pode chamar ela como você quiser, como você lê lá e fala assim, eu vou falar o nome dela desse jeito. E é uma fantasia extraordinariamente boa. Só que os primeiros livros, que você pode começar tanto pela Lâmina da Assassina quanto por Trono de Vidro em si, eles não têm tantos elementos de fantasia em si. São mais de romance, eles têm uma protagonista muito forte. A Celaena, ela é uma protagonista que a gente conhece ela, a gente fala assim, nossa, que protagonista incrível, que protagonista maravilhosa. E é um livro e é uma saga muito bem construída em questão de enredo. A gente tem muitos personagens, muitos focos narrativos diferentes, tanto que você até se perde e é muito fácil para ter ressaca literária. É uma saga bem escrita, a Sarah J. Maas, eu ouso dizer, não li tudo dela ainda, falta ainda Crescent City pra eu ler tudo da autora, mas eu ouso dizer que é o melhor trabalho dela, tá? E é muito genial. Então, pra você que gosta de fantasia ou quer começar a ler fantasia, eu acho que pra você que quer começar, talvez seja um pouco difícil, só que a história é muito envolvente. O difícil, o negócio, né, o que pega, é você ter essa persistência pra ler 8 livros. No caso, esse daqui já tem quase 1000 páginas, o último. E a gente tem outros 7 livros muito grandes também. E eu, agora falando da minha experiência com a leitura, não pra você que não leu ainda, se você não quer ouvir spoiler, agora pare de ver esse vídeo. Esse último livro aqui, ele foi sensacional. Ele demorou 200 páginas pra eu pegar ele no tranco mesmo, pra eu falar assim, não, agora tá top isso aqui, não vou conseguir parar de ler. E depois que eu me envolvi na história mesmo, foi assim, uma coisa de louco, sabe? Foi uma coisa sensacional. Ele tem um desfecho muito bom, só que me incomoda algumas coisas. Gente, o que me incomodou muito? A Aelin ter perdido os poderes? Pra mim não faz sentido. Pra mim, ficou muito menos empolgante, muito menos interessante a batalha dela com o Rei Valg, né? Que eu não sei como pronunciar o nome dele, nunca consigo pronunciar. E com a Maeve. Então, eu, pessoalmente, acho que foi uma besteira ela ter perdido os poderes antes de se confrontar com eles. Porque pra mim, era pra Aelin ter consumado isso. Talvez o Dorian ajudado. Não fazia sentido, com todo o contexto, a Irene ter feito o que ela fez. Mas, pra mim, não fazia sentido a Aelin, ela ter perdido os poderes. Então, pra quem tá aqui vendo isso como spoiler, gente, a protagonista é muito foda durante todos os livros. Ela é muito boa, ela é incrível. Do nada,
ela perde os poderes. Ela não deixa de ser incrível. Tanto que ela é incrível além disso. Eu entendi o que a autora quis trazer. Só que durante toda a trajetória dela, isso foi o foco. Isso que era imprescindível pra guerra, porque tava acontecendo. Morreu muita gente, eu fiquei desolada em muitos momentos, sabe? A gente tem as 13 bruxas, a Menon, o Dorian, toda a situação que eles passam. É um livro muito difícil, é um livro que os personagens eles vão sofrer muito. Não só nesse livro, a protagonista ela sofre demais, mas todos os personagens eles têm a cruz deles pra carregar, sabe? E do nada, a autora ela tira o que é primordial pra protagonista, sabe? Então assim, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu não imaginava que eu fosse ficar tão decepcionada, tão sentida com esse fato. Outra coisa, gente, a Elin, ela teve lá o final dela. Não achei que foi tão emocionante quanto deveria ser, por ser um final. Poxa, 8 livros. Ela mesma fala, quando ela tá fazendo a finalização desse livro, que ela passou metade da vida dela pensando nessa história. E eu achei a finalização linda, maravilhosa, emocionante, mas eu achei que eu precisava de mais coisa, sabe? Mais detalhes, eles tendo um pouco mais de paz, sabe? Porque, poxa, ela sofreu todos esses livros, passou N coisas, teve momentos bons e ruins, mas principalmente momentos muito difíceis. Esse livro aqui, ela passou por uma das piores coisas, piores momentos. A gente teve muita descrição de momentos terríveis pra protagonista, pra do nada, a protagonista, ela simplesmente perdeu os poderes, pra ela simplesmente ter um final feliz. E teve um final bom no final. Tudo deu certo no final. A gente sabe que tudo dá certo no final. Só que, poxa, pra eu me despedir dessa saga, eu queria que eu me despedisse, assim, tendo consciência de tudo que ia acontecer. Eu acho que a Elin e o Rowan, gente, pode ser que eu esteja falando isso com uma pronúncia que vocês não costumam usar, mas é o jeito que eu falo, tá? Eu acho que até que ela fez um trabalho legal com o casal principal. Mas eu acho que a Sarah J. Maas, ela devia ter falado mais da protagonista, sabe? Ela devia ter dado um fecho melhor pra Elin, ter dado um tempo de monólogo pra ela, como que ela se sentiu depois sem os poderes dela, sabe? Eu acho que faltou algumas coisas. Foi tudo bonito, maravilhoso. Eu dei 5 estrelas pro livro porque foi uma experiência fenomenal, foi uma experiência incrível, só que eu também tô vendo os pontos negativos, né? Porque a leitura é isso, a gente tem que ver o que a gente, como leitor de uma saga de 8 livros, esperava de um final como esse. Eu sei que o final foi lançado faz 2 anos aqui no Brasil e 3 anos na gringa, mas assim, eu queria um final um pouco mais elaborado. A Menon e o Dorian também, poxa, teve final nenhum, não teve finalização nenhuma, ficou tudo a Deus dará. Achei muito descaso isso, sendo que a Irene e o Cole, eles tiveram um livro só deles. E eu acho que eles precisavam ter, porque a gente precisava descobrir muito, a gente precisava entender muito sobre o universo dentro do livro que é Torre do Alvorecer. Só que, poxa, o Dorian, ele não merecia um livro dele? Eu nem gosto tanto do Dorian, eu gosto muito mais do Cole. Por mais que o Cole ele seja muito chato. Ele tava muito chato no livro dele, mas eu gosto muito dele. Só que, poxa, o Dorian, ele mostrou o valor dele nesse livro aqui. Tanto que nesse livro a gente não tem foco narrativo só na Elin, a gente tem foco narrativo em todos. Só que a protagonista, como o nome já diz, ela é a protagonista, ela tem o maior destaque, tudo depende dela no livro. E eu me incomoda muito esse negócio da Sarah do nada tirar tudo que a Elin precisava fazer das mãos dela, os poderes dela, sabe? Eu sei, os poderes dela não eram tudo, mas assim, que nem no final quando ela mata a Maeve. Gente, como ela conseguiu? Ela pegou os poderes da corte dela, né? Do Lorcan, do Fenris, do próprio Roland. Tá, ela pegou, mas assim, é a Maeve, tá? A Maeve é muito poderosa. A gente viu isso em todos os livros. Só a Elin com os poderes dela completo era batível assim com a Maeve. Conseguiria vencer ela. Então ficou uma coisa meio... Poxa, foi muito fácil. Eu sei que daí teve todo o contexto do anel e tal, tudo que aconteceu. Mas enfim, eu me incomodei um pouco com isso. Fora isso, gente, eu achei tudo muito incrível. É lógico, eu queria mais da Elide, eu queria mais de outros personagens também. Enfim, eu queria mais, sabe? Eu acho que se ela colocasse mais umas 50 páginas ali, dava pra dar um final mais digno. Ou deixar um pouquinho mais elaborado umas cenas, umas finalizações de personagens, de foco narrativo dos personagens, sabe? Eu senti falta de algumas coisas. Eu senti falta também dela falando do povo dos... Eu esqueci o nome deles, mas do Sartaq, da Nesrine, fora os irmãos do Sartaq, sabe? Eu senti falta disso, eu senti falta desse complemento, desse fechamento da saga bem elaborado, bem feito, com as coisas se estabilizando realmente. Porque a gente viu a Elin, ela se estabilizando no norte, só que eu também queria ver o resto da história, porque o resto da história ela não se passou no norte. O norte é só o final. Quero saber o que aconteceu com as outras regiões também, que fim que ia dar. A gente teve um vislumbre muito curto, muito vago pra ser um último livro de saga, sabe? Se a autora ela fosse lançar um livro... Depois, um livro complementar sobre cada um dos casais, sobre cada região, sobre cada país. Daí sim, sabe? Daí tudo bem, mas
Enfim, isso me incomodou um pouco. Eu achei que algumas coisas elas foram muito corridas. Talvez se tivesse mais um livro, sabe? Se esse livro aqui, ele não fosse o fechamento, mas ele tivesse, sei lá, 700 páginas, e daí a gente tivesse outro livro pra fechar tudo. Mais bem feito, sabe? Com mais detalhe. Porque aqui ela enrola, eu sinto, né, que a autora ela enrola muito em partes que não eram necessárias. Então eu terminei esse livro hoje, faz nem uma hora que eu terminei o livro, mas eu senti isso e eu senti que eu tinha que compartilhar com vocês, porque eu precisava falar pra alguém sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que não é um vídeo muito comum que eu costumo fazer. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem a opinião de vocês aqui, sendo respeitosos, né, porque eu fui respeitosa na minha. Gostei da finalização do livro, vou dar 5 estrelas. Só que faltou esses negocinhos, só que ainda assim foi um livro que me arrebatou muito, chorei muito, me emocionei muito. E eu acho que foi uma finalização de saga digna. Mas eu penso que a Sarah J Maas podia ter feito algo melhor. E é isso, minhas vidas. Um beijo e até a nossa live amanhã às 7 horas da noite.